vídeo de hoje, vamos falar sobre razão e proporção. Primeiramente, vamos falar sobre razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão entre dois números. Pode ser escrita na forma de fração. Por exemplo, 2 sobre 5. Isso é um exemplo de uma razão. O 2 pode ser chamado de antecedente e o 5 de consequente. Também podemos ler esta razão da seguinte forma: 2 está para 5. Agora vamos falar um pouco sobre proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre razões. Por exemplo, se temos a razão 4 sobre 10 e temos a razão 8 sobre 20, podemos dizer que essas duas razões são iguais, ou seja, são proporcionais. Essas razões são proporcionais tendo em vista que, se obtivermos as frações irredutíveis de cada uma delas, elas serão iguais. Por exemplo, 4 sobre 10, simplificando em cima e embaixo por 2, chegamos em 2/5. E 8 sobre 20, simplificando em cima e embaixo por 4, também chegamos em 2 sobre 5. Portanto, são razões iguais. 2/5 é igual a 2/5. Dessa forma, podemos concluir que 4 sobre 10 é proporcional a 8 sobre 20. E também podemos fazer uma leitura dessa proporção da seguinte forma: 4 está para 10, assim como 8 está para 20. Partes de uma proporção. Tendo a proporção 2/5 igual a 4 sobre 10, vamos destacar aqui os números 2 e 10. Estes são os nossos extremos. E os números 5 e 4, aqui destacados, são chamados de meios. Então, são essas as partes que temos uma proporção, os meios e os extremos. Propriedades das proporções. Propriedade 1. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos verificar um exemplo. 2/5 igual a 4 sobre 10. Ao multiplicarmos os meios e também multiplicarmos os extremos, teremos o seguinte: 2 vezes 10, os extremos, e 4 vezes 5, os meios. 2 vezes 10 resulta em 20, e 4 vezes 5 também resulta em 20. Portanto, chegamos em 20 igual a 20. E é isso que podemos concluir. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Propriedade 2. Digamos que tenhamos esta proporção aqui: 4 sobre 10 igual a 8 sobre 20. Podemos aplicar a seguinte propriedade. Podemos somar os dois numeradores, 4 mais 8, somamos os dois denominadores, 10 mais 20. 4 mais 8 resulta em 12. E 10 mais 20 resulta em 30. Portanto, ficamos com 12 sobre 30. E esta razão que chegamos neste momento, 12 sobre 30, é proporcional às frações que tínhamos no começo, 4 sobre 10 e 8 sobre 20. Vejamos, 4 sobre 10, simplificando em cima e embaixo por 2, chegamos em 2 sobre 5. 8 sobre 20, simplificando em cima e embaixo por 4, chegamos em 2 sobre 5. E 12 sobre 30, simplificando em cima e embaixo por 6, chegamos em 2 sobre 5. Ou seja, chegamos em todas na mesma fração irredutível. Portanto, todas essas frações são proporcionais. Propriedade número 3. Se tivermos a proporção 12 sobre 30 igual a 4 sobre 10, podemos efetuar as seguintes operações. Vamos subtrair os numeradores, ou seja, 12 menos 4, sobre, e vamos subtrair os denominadores, 30 menos 10. 12 menos 4 resulta em 8, e 30 menos 10 resulta em 20. Esta razão que chegamos neste momento, 8 sobre 20, é proporcional às razões 12 sobre 30 e
4 sobre 10. Vejamos, 12 sobre 30, ao simplificarmos em cima e embaixo por 6, chegamos em 2 sobre 5. 4 sobre 10, ao simplificarmos em cima e embaixo por 2, chegamos em 2 sobre 5. E 8 sobre 20, ao simplificarmos em cima e embaixo por 4, chegamos no resultado 2 sobre 5, mostrando que todas as três razões são proporcionais. Propriedade 4. A partir da proporção 4 sobre 10 igual a 8 sobre 20, podemos efetuar a seguinte operação. Podemos pegar o denominador 10 e somar no 4, ficando 4 mais 10 sobre 10. E no lado direito, podemos somar o denominador 20 no 8, ficando 8 mais 20 sobre 20. 4 mais 10 resulta em 14 sobre 10, igual a 8 mais 20 resulta em 28 sobre 20. Essas duas razões, 14 sobre 10 e 28 sobre 20, são proporcionais. 14 sobre 10, se simplificarmos em cima e embaixo por 2, chegamos em 7 sobre 5. E 28 sobre 20, ao simplificar em cima e embaixo por 4, chegamos também em 7 sobre 5. Ou seja, o procedimento utilizado gera razões proporcionais. Propriedade 5. Temos a proporção 10 sobre 4 igual a 20 sobre 8. Se efetuarmos a seguinte operação, pegamos o denominador e subtraímos do numerador, ou seja, 10 menos 4 sobre 4, igual a 20 menos o denominador, que neste caso será 8, sobre 8. Efetuando essas operações, chegaremos em razões proporcionais. 10 menos 4 resulta em 6, sobre 4, igual a 20 menos 8 resulta em 12, sobre 8. Na razão 6 quartos, se simplificarmos em cima e embaixo por 2, chegaremos em 3 sobre 2. E na razão 12 sobre 8, ao simplificarmos em cima e embaixo por 4, chegaremos também em 3 sobre 2. Portanto, chegamos em razões proporcionais. Agora iremos resolver alguns exemplos. Número 1. Determine a medida de x nas proporções abaixo. Item A. X sobre 8 igual a 5 sobre 4. Podemos utilizar a propriedade que afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E ficaremos com x vezes 4 igual a 8 vezes 5. X vezes 4 fica 4x, igual a 8 vezes 5, que é 40. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, então ficamos com x igual a 40 sobre 4. E 40 dividido para 4 resulta em 10. Portanto, chegamos em x igual a 10. Item B. X mais 1 sobre 10 igual a 6 sobre 20. Faremos o seguinte. Multiplicaremos o 20 vezes o x mais 1, entre parênteses, igual ao 6 vezes 10. Ficaremos com 20 vezes x, 20x. E 20 vezes 1, mais 20, igual a 6 vezes 10, que é igual a 60. Organizando a equação, ficamos com 20x igual a 60 menos 20. 60 menos 20 resulta em 40, portanto chegamos em 20x igual a 40. O 20 está multiplicando, irá passar dividindo, então ficamos com x igual a 40 sobre 20. E 40 dividido para 20 resulta em 2, portanto x é igual a 2. Item C. X mais 2 sobre 15 é igual a 3x menos 1 sobre 30. Podemos efetuar a seguinte operação. 30 vezes o x mais 2, entre parênteses, igual a 15 vezes o 3x menos 1,
entre parênteses. Efetuando as multiplicações, ficaremos com 30 vezes x, 30x. 30 vezes 2, mais 60. Igual 15 vezes 3x, 45x. E 15 vezes menos 1, menos 15. Organizando a equação, ficaremos com 30x menos 45x igual a menos 60 menos 15. 30x menos 45x resulta em menos 15x, igual menos 60 menos 15 resulta em menos 75. Neste momento, temos menos 15x igual a menos 75. Vamos multiplicar a equação por menos 1, e ficaremos com 15x igual a 75. O 15 que está multiplicando irá passar dividindo, e aí ficaremos com x igual a 75 sobre 15. E 75 dividido para 15 resulta em 5, portanto, x é igual a 5. Item D. Se tivermos esta representação aqui, 3, 4, 9 e x, podemos montar a seguinte proporção. 3 está para 4, assim como 9 está para x. E ficaremos com 3 sobre 4 igual a 9 sobre x. Multiplicando cruzado, ficaremos com 3 vezes x igual a 4 vezes 9. 3 vezes x fica 3x, e 4 vezes 9 resulta em 36. Ou seja, ficamos com 3x igual a 36. O 3 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com x igual a 36 sobre 3. 36 dividido para 3 resulta em 12, portanto, x é igual a 12. Número 2. 3 amigos decidem fazer um investimento. O total investido foi de R$ 20.000. Sabe-se que Tiago investiu uma quantidade proporcional a 3, Felipe proporcional a 5 e Armando proporcional a 2. Quanto cada um investiu? Tiago vamos chamar de T, Felipe vamos chamar de F e Armando vamos chamar de A. Podemos organizar a seguinte proporção. T está para 3, então escrevemos T sobre 3. Igual a F está para 5, então escrevemos F sobre 5. E A está para 2, então escrevemos igual a A sobre 2. Aplicando propriedades das proporções, podemos organizar a seguinte fração. T mais F mais A sobre 3 mais 5 mais 2. Ou seja, somamos os 3 numeradores e colocamos sobre a soma dos 3 denominadores. Sabemos que a soma de T mais F mais A é igual à quantidade total investida, que no caso foi 20.000. Então escrevemos igual a 20.000 sobre, embaixo da fração, 3 mais 5 mais 2 resulta em 10. Portanto, ficamos com 20.000 sobre 10. E 20.000 dividido para 10 é igual a 2.000. Agora faremos este procedimento aqui. Iremos pegar cada uma das razões iniciais e igualar ao 2.000, ou seja, t sobre 3 igual a 2.000. O 3 que está dividindo irá passar multiplicando, então ficaremos com t igual a 3 vezes 2.000. E 3 vezes 2.000 resulta em 6.000, portanto, t é igual a 6.000. Faremos a mesma coisa com f sobre 5 igual a 2.000. O 5 que está dividindo irá passar multiplicando, então ficamos com f igual a 5 vezes 2.000. 5 vezes 2.000 resulta em 10.000, portanto, f é igual a 10.000. E, por fim, iremos pegar a razão a sobre 2 e igualar a 2.000. O 2 que está dividindo irá passar multiplicando. Então, ficaremos com a igual a 2 vezes 2.000.
Ou seja, 2 vezes 2.000 resulta em 4.000. Portanto, A é igual a 4.000. Agora que temos esses resultados, podemos efetuar a nossa conclusão. Portanto, Tiago investiu R$ 6.000, Felipe investiu R$ 10.000 e Armando R$ 4.000. Número 3. Determine as medidas de x e y utilizando propriedades das proporções. Então, temos este sistema de equações aqui. X mais y igual a 26 e x sobre y igual a 5 sobre 8. Vamos começar com esta proporção, x sobre y igual a 5 sobre 8. Podemos aplicar a propriedade da soma e efetuar o seguinte cálculo. X mais y sobre y igual a 5 mais 8 sobre 8. Ou seja, pegamos o denominador de cada uma das razões e somamos no numerador. A primeira fração tinha um denominador y, que somamos no numerador, ou seja, x mais y. Já a segunda razão tinha um denominador 8, que somamos no 5, ou seja, 5 mais 8, sobre o 8. Agora podemos fazer o seguinte. X mais y nós sabemos que é igual a 26, pois temos essa informação no enunciado, que x mais y é igual a 26. E aí podemos trocar este x mais y por 26, sobre y igual a 5 mais 8, que é 13, sobre 8. E agora utilizamos a nossa propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí ficamos com 8 vezes 26 igual a 13 vezes y. 8 vezes 26 resulta em 208, igual a 13y. Organizando a equação, ficamos com menos 13y igual a menos 208. Multiplicando a equação por menos 1, ficamos com 13y igual a 208. O 13 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com y igual a 208 sobre 13. E 208 dividido para 13 resulta em 16. Portanto, y é igual a 16. Agora, para calcular o x, iremos pegar a equação x mais y igual a 26 e vamos trocar o y por 16. E aí ficamos com x mais 16 igual a 26. Ou seja, x é igual a 26 menos 16. E 26 menos 16 resulta em 10. Portanto, x é igual a 10. Número 4. Determine a razão entre a altura e a base do seguinte retângulo. Então, temos este retângulo aqui, com medidas de 20 centímetros por 8 centímetros. Podemos perceber que a altura mede 8 centímetros e que a base mede 20 centímetros. Como foi solicitada a razão entre a altura e a base, iremos escrever a medida da altura, que é 8 centímetros, sobre a medida da base, que é 20 centímetros. Podemos simplificar a unidade centímetro com a unidade centímetro, ficando apenas com 8 sobre 20. E agora, podemos simplificar em cima e embaixo da fração, por 4. 8 dividido para 4 resulta em 2, e 20 dividido para 4 resulta em 5. Portanto, a razão entre a altura e a base deste retângulo é 2 sobre 5. Número 5. Um pôster tem medidas de 30 centímetros, que é a altura, por 50 centímetros, que é a base. Se optarmos por fazer uma ampliação do mesmo, de modo que a sua base tenha uma nova medida de 200 centímetros, quanto deverá medir sua altura? A altura que temos é de 30 centímetros, e a base de 50 centímetros. A nova base deve ter 200 centímetros. A nova altura será de x centímetros. Então, podemos organizar a seguinte proporção. A altura de 30 centímetros sobre a base de 50 centímetros, ou seja, 30 sobre 50. Igual a nova altura, que será x, sobre a nova base,
que será 200. E agora efetuamos a multiplicação cruzada. Ficamos com 30 vezes 200 igual a 50 vezes x. 30 vezes 200 resulta em 6.000, igual a 50x. O 50 que está multiplicando irá passar dividindo, e aí ficamos com 6.000 sobre 50, igual a x. E 6.000 dividido para 50 resulta em 120, igual a x. Como x é a nova altura e x é igual a 120, podemos concluir que a nova altura será de 120 centímetros. E esse foi nosso vídeo sobre razão e proporção. Espero que tenham gostado e até a próxima!